para cantar uma velha canção e alegrar seus ouvidos e divertir seus olhos. O velho William surgiu das cinzas, vestindo de novo as fraquezas humanas. As histórias que vamos contar foram outrora contadas em festas, serões e dias santos. Naqueles tempos, os senhores e as damas as liam com muito respeito, porque elas pretendiam tornar os homens dignos de glória. Se vocês, nascidos no dia de hoje, quiserem aceitar as minhas rimas e encontrarem prazer em ouvir falar, cantar um velho, com grande alegria terei ressuscitado para poder consumir mais uma vez a tocha da minha vida. Queiram perdoar os amáveis espectadores se num espaço tão reduzido, um pequeno número de figurantes pretende representar 1 milhão de personagens. Permitam que as nossas pobres narrativas sejam engrandecidas pela força da imaginação de vocês. Nossas falhas devem ser supridas pelo poder de seus pensamentos. Multipliquem um homem por 1000 e criem todo o exército imaginário. Hoje, cabe à fantasia de vocês a tarefa de vestir os reis, transportá-los de um lugar para outro, atravessar os tempos e resumir numa hora da ampulheta os acontecimentos de muitos séculos. Permitam que, exercendo o papel de coro, eu possa preencher os intervalos entre as histórias e que, nesse momento, na função de prólogo, solicite a compreensão de todos para ouvir e julgar a nossa peça. Vocês podem elogiar ou criticar, conforme tiverem vontade, boa ou má. Essa é a regra do jogo. Agora, sentemo-nos em terra para contar histórias de reis desaparecidos. Uns foram destronados, outros mortos na guerra, alguns perseguidos pelos fantasmas daqueles que depuseram, muitos envenenados pelas esposas ou mortos durante o sono, mas, enfim, todos assassinados. Porque no círculo oco que envolve a têmpora de um rei, a morte também ostenta sua corte. É ela que domina, ridicularizando toda a sua pompa, concedendo-lhe um sopro, uma pequena cena para representar o papel de rei, tornar-se temível, matar com um simples olhar, iludindo-se com seu egoísmo e com suas leis inúteis, como se esta carne, que protege esta vida, fosse feita de um bronze impenetrável. Esses últimos eclipses do Sol e da Lua nada nos prenunciam de bom. O amor esfria, a amizade se dissolve, os irmãos se separam. Rebeliões nas cidades, revoltas nos campos, traições nos palácios e rompimentos dos laços que unem pais aos filhos. Penso que já vimos os melhores anos da época em que vivemos. Discórdias, intrigas, conspirações e desordens ruinosas nos acompanharão inquietantemente até os nossos túmulos. Essa é a maravilhosa loucura do nosso mundo. Quando a gente anda de mal com a sorte, o que acontece quase sempre por nossa própria culpa, achamos que o Sol, a Lua e as estrelas são os responsáveis pelas nossas desgraças, como se fossem canalhas por necessidade, loucos por determinação celeste, patifes, ladrões e traidores pela força dos astros, bêbados, vadios e adúlteros, por ordem dos influxos planetários. E como se apenas praticássemos o mal por inspiração divina. Admirável escapatória dos homens para colocarem seus erros sob a responsabilidade de uma simples estrela. Eu as encontrei no dia da vitória e vim a saber mais tarde, por testemunho irrefutável,
que possuem mais do que a mera inteligência humana. Quando mais tarde ardia na ânsia de fazer novas perguntas, elas se transformaram em ar e nele desapareceram. Estava ainda pasmo de espanto quando chegaram mensageiros do rei que me saudaram como Tem de Codor, o mesmo título com que minutos antes me haviam saudado as 3 bruxas, vaticinando-me o futuro com as palavras Salve, rei que serás! Pareceu-me bem que soubesses dessas coisas para que não perdesses a tua parte de júbilo, ignorando a grandeza que te está prometida. Guarda isso em teu coração e até breve. És Glamis e és Codor, e serás tudo o que te prometeram. Temo a tua natureza, demasiado cheia do leite da ternura humana, para que tomes resolutamente o caminho mais curto. Desejaria ser grande, não te faltas ambição, mas falta-te aquela maldade indispensável para apoiá-la. A grandeza que aspiras gostaria de obter santamente. Não gostas de trapacear, mas bem sei que não te incomodarias de atingi-la pela deslealdade. Quiseras possuir o que te grita, faze isso para conquistar-me, mas tens mais medo do ato do que do remorso de cometê-lo. Ah, grande Glamis, vem depressa, para que eu verta em teus ouvidos toda a minha coragem e castigue com o vigor da minha língua tudo que te separas, o ciclo dourado com que a sorte e as forças sobrenaturais parecem querer ver-te coroado. Ah, até o corvo fica rouco, anunciando com seu grasnar a entrada fatal do rei debaixo do meu teto. Venham, espíritos sinistros, protetores dos desígnios assassinos, castrem-me, encham-me da cabeça aos pés da mais terrível crueldade. Tornem espesso meu sangue para impedir o acesso e a passagem do remorso, de modo que nenhum sentimento de piedade abale a minha determinação homicida e possa fazer paz entre ela e o ato final. Venham, ministros do mal, sejam de for que, em substâncias invisíveis, instigam tudo o que é contra o sentimento de bondade natural. Venham, noite tenebrosa, envolta no mais espesso fumo do inferno, para que meu punhal não possa ver o golpe que vai desferir, nem o céu possa enxergar através do manto da escuridão para gritar, para! Ora, vejam só como ela fala. Se conhecesse por experiência própria as intrigas da corte, se soubesse como é arriscado abandonar ou mesmo manter o poder conquistado, cuja simples obtenção já significa uma queda irremediável. Mal sabe ela que a vertigem escorregadia de estar lá em cima traz tanto sofrimento quanto a própria queda. Isso sem falar nos horrores da guerra, desgraça de ter que enfrentar o perigo em nome da honra e da glória. Quem alimenta esse tipo de esperança consegue quase sempre apenas um epitáfio infame, como recordação de algum belo feito. E o que é pior, quantas vezes o mal não recebe a recompensa que é devida ao bem? Grande Glamis, valoroso Codor, maior ainda nas saudações futuras. Tua carta me transportou além desse presente sem cor e agora estou sentindo o futuro. Meu querido amor, o rei chegará esta noite. E quando partirá? Amanhã, é o que diz. Que o sol nunca veja esse amanhã. Teu rosto, meu senhor, é como um livro em que os homens podem ler estranhas coisas. Para conquistar o mundo é preciso ser semelhante ao mundo. Põe boas-vindas em teus olhos, tuas mãos e tua língua e apresenta-te como a flor inocente, mas seja a serpente que se esconde debaixo dela. É preciso que me ocupe daquele que está para chegar. E quanto ao grande negócio de hoje à noite, que dará majestade e poderio a todas as nossas noites e dias futuros, deixa que tratarei de tudo. Falaremos disso mais tarde. Limpa o teu olhar. Deixa serena a tua fronte, pois a aparência perturbada é que é perigosa. Deixa o resto a meu cuidado. Não vamos adiante com esse projeto. Ele acaba de me cobrir de honras
e conquistei uma estima valiosa de pessoas de todas as classes, que devem ser usadas agora no seu brilho tão recente, e não desprezadas tão depressa. Tens medo de ser o mesmo em teus atos que és em teus desejos? Queres desistir daquilo que consideras como ornamento da vida para viver como um covarde em sua própria estima, permitindo que um não me atrevo débil substitua um eu gostaria? Por favor, cala-te. Atrevo-me a tudo que pode se atrever um homem. Quem a mais se atreve, homem não é. Diz-me então quem foi o animal selvagem que te levou a revelar-me esse projeto. Quando ousaste fazê-lo, eras um homem. Mais homem ainda serias se a mais te atrevesses. Já amamentei, e sei quanto é doce amar o terno ser que suga o meu leite. Mas quando estivesse sorrindo para mim, eu teria arrancado o bico de meu seio de seus lábios inocentes e ter-lhe esmagado o crânio se o tivesse jurado como juraste. Se fracassarmos, Fracassarmos? Perdiga tua coragem e coloca de pé que não fracassaremos. Quando o rei estiver dormindo, a viagem cansativa de hoje cedo levará a sono profundo. Levarei seus 2 camareiros a beber vinho preparado por mim, de modo que a memória, essa sentinela do cérebro, se transformará em fumaça e a parte que contém o raciocínio em simples alambique. Quando saturados de bebida durmam o sono dos porcos, totalmente insensíveis, o que não poderemos fazer, tu e eu, com o rei indefeso? E por que não imputar o nosso crime aos oficiais irresponsáveis e indecentemente bêbados? só deis ao mundo filhos homens, pois de tua têmpora indomável só poderá nascer machos. Quem não ficará convencido da culpa dos camareiros quando estivermos manchados de sangue, usando as próprias adagas? E quem ousará duvidar quando prorrompermos em prantos e gritos de horror diante do cadáver do rei? Estou resolvido. Vou preparar todos os meus músculos e meus nervos para essa terrível façanha. Agora, vamos representar o papel de bons anfitriões. Um rosto falso deve esconder a traição. Ai, pobre pátria, que tem medo de ver a própria face. Não pode mais ser chamada de nossa mãe, mas de nosso túmulo. Pátria, onde só podem sorrir aqueles que não sabem nada, onde passam desapercebidos os lamentos, os gemidos e os gritos atroam nos ares, onde as dores mais violentas são consideradas prazeres. Ninguém quer saber por que tocam os sinos de finados, e os homens de bem pedem a vida sem que tenham adoecido. Enfim, que o céu perdoe a todos nós. Uns sobem à custa do pecado, outros caem por causa da virtude. Muitos saem de uma selva de vícios sem ter que prestar contas a ninguém, enquanto outros são condenados por uma única falta. Eu prefiro nem ter consciência. Ela é uma coisa muito perigosa. A consciência transforma um homem num covarde. Ele não pode roubar sem que se acuse, não pode jurar sem que se tape a própria boca, não pode dormir com a mulher do próximo sem se denunciar. A consciência é um espírito incômodo, envergonhado, que se amotina no peito dos homens. Enche a gente de problemas. Quem tiver a intenção de viver bem, trate de confiar em si mesmo e dispensar os serviços da sua consciência. Cobiço uma coroa da qual estou afastado. Amaldiçoo todos os obstáculos que me separam dela, mas afirmo que me livrarei de todos os obstáculos, ainda que pareça impossível. Meus olhos enxergam longe, meu coração sonha alto, mas bem menor é o poder da minha mão. Vamos supor, então, que nenhum reino me esteja reservado. Que outros prazeres eu posso esperar do mundo? Do amor, eu não posso esperar nada. Ele me repudiou no próprio ventre da minha mãe, corrompendo a natureza para que fizesse de mim um verdadeiro caos disforme. Nessas condições,
Eu lá sou homem para ser amado. É melhor nem pensar nisso. Bem, já que essa terra não me proporciona outro prazer senão o de mandar, contrariar e dominar aqueles que são mais belos do que eu, procurarei minha felicidade nessa ambição de um reino e, enquanto viver, considerarei o mundo um inferno, até que esta cabeça, carregada por este corpo, até que esta cabeça, carregada por este corpo disforme, seja cindida por uma gloriosa coroa. Se necessário, abrirei meu caminho com um machado sangrento. Pensando bem, eu posso sorrir e assassinar sorrindo. Posso me mostrar alegre aos que atormentam o meu coração. Posso molhar minha face com lágrimas hipócritas e compor um rosto para todas as ocasiões. E se eu posso fazer tudo isso, não poderei conseguir a coroa. Ora, eu a alcançarei, ainda que estivesse mais longe. Eu fico espantado de que os homens tenham a coragem de confiar nos homens. Se eu fosse um grande personagem, teria medo de beber em público, deixando desprotegido minha garganta. É coisa mais do que provada. Os homens poderosos nunca devem tirar a armadura do pescoço. Ah, as crises do tempo que atravessamos. Quase não me atrevo a dizer nada, mas cruéis são os dias em que somos traidores por acaso. Quando ouvimos falar do que temos medo, sem sabermos ao certo do que devemos ter medo. Quando somos jogados de um lado para o outro, num mar agitado e violento. Mas, enfim, quando as coisas não podem ser ainda piores, ou param onde estão, ou voltam a ser o que eram anteriormente. Oh, meu filho, eu gostaria mais que você fortalecesse o seu poder ao invés de esgotá-lo inutilmente. Eu tenho um coração tão pouco maleável quanto sou, mas tenho um cérebro que sabe utilizar minha cólera em proveito dos meus interesses. O que devo fazer? Voltar ao lugar onde estão os tribunos. Está bem. E depois? E depois? Retire o que você havia dito. Voltar atrás diante deles? Eu não faria isso nem perante os deuses, quanto mais em frente deles. Você é muito intransigente. É claro que eu aprovo esse excesso de nobre orgulho, mas não quando as necessidades falam. Basta. Chega. Por que a senhora insiste nisso? Porque agora você deve falar ao povo, não de acordo com os seus pensamentos, nem segundo os impulsos de seu coração, mas com palavras murmuradas da boca para fora, mesmo que sejam palavras falsas e sílabas sem valor, conforme sua convicção. Eu dissimularia minha natureza sem perder a honra, se fosse para salvar a minha fortuna e os meus amigos em perigo. Mas você, não. Para salvaguardar o seu orgulho, você prefere mais exibir um ar severo diante do populacho, em lugar de obter com um sorriso a sua simpatia. Sou eu quem lhe pede, meu filho. Apresente-se ao povo e, para conquistar sua amizade, diga a todos que você irá, daqui para frente, pertencer e dedicar a ele seu poder e a sua pessoa. O povo está sempre pronto a perdoar, desde que lhe peçam. Basta uma boa palavra. O meu coração vai ter então que suportar uma mentira da minha língua. Está bem. Eu o farei. Para a praça pública. A senhora me impôs um papel que eu nunca conseguirei representar com naturalidade. Vamos, meu filho querido. Você mesmo reconhece que foram meus elogios que fizeram de você um guerreiro. Muito bem. Para que você possa receber ainda mais elogios, represente agora esse papel que você nunca representou. Está bem. Eu vou representá-lo.
Esquecerei toda a minha formação para que se apodere de mim a alma de alguma prostituta. Que minha voz de guerreiro se transforme em som de flauta com falsetes de eunuco. Que o sorriso de um canalha se fixe no meu rosto. Que a língua de um mendigo se mova entre os meus lábios e que meus joelhos armados, que só se dobravam nos estribos, dobrem-se como se estivesse pedindo esmolas. Não, eu não farei nada disso. Não vou deixar de honrar minha consciência, nem permitir que meu corpo imponha para sempre uma baixeza à minha alma. Faça então o que quiser. É mais desonroso para mim ficar suplicando um favor seu do que desonroso para você suplicar um favor do povo. Que caia tudo em ruínas. Mais vale que a sua mãe suporte as consequências do seu orgulho do que viver com medo por causa da sua teimosia. Eu desprezo a morte com um coração tão forte quanto o seu. Faça o que quiser. Sua valentia foi minha. Você a sugou do meu peito, mas o orgulho é exclusivamente seu. Acalme-se. Acalme-se, por favor. Eu vou para a praça pública. Eu vou para a praça pública, minha mãe. Não me critique mais. Vou me comportar como um charlatão para conquistar a amizade do povo e roubar seu coração. Voltarei para casa idolatrado por toda a plebe de Roma. Pronto. Já estou indo. Voltarei cônsul ou nunca mais a senhora confie na habilidade da minha língua para o ofício de adulador. Encubram sempre o seu amor ilegal com alguma aparência de mistério. Não permitam que sua língua seja a primeira a ladear os próprios pecados. O aspecto amável e as palavras corteses condizem com a deslealdade. O vício deve ter sempre um ar de virtude. Sejam simpáticos, embora culpados. Disfarcem seus pecados com atitudes de santo e, o mais importante, sejam pecadores em silêncio. Que ladrão é suficientemente ingênuo para sair por aí contando os seus próprios furtos? O vício, manejado habilmente, ganha uma espécie de boa fama, e as más ações são sempre duplicadas pelas más palavras. Romanos, compatriotas e amigos, escutai-me defender minha causa e permanecerei em silêncio para que possais ouvir-me. Sabeis que sou honrado e respeitai minha honra para que possais crer no que digo. Julgai-me com vossa sabedoria e alertai vossos sentidos para que possais ser ainda melhores juízes. Se houver nessa Assembleia algum grande amigo de César, afirmo-lhe que a amizade de Bruto por César não era menor do que a deles. Se então este amigo perguntar por que Bruto se ergueu contra César, eis a minha resposta. Não que amasse menos a César, mas amava mais a Roma. Tereis preferido que César vivesse e vós morresseis todos escravos? Ou que César morresse e vós vivesseis todos livres? César gostava de mim e eu choro por ele. César foi feliz e eu me alegro por ele. César foi valente e eu o venero. Mas como César foi ambicioso, eu o matei. Há lágrimas pela sua amizade, júbilo pela sua alegria, honra pelo seu valor e morte pela sua ambição. Quem é aqui tão servil que deseja ser escravo? Se existir, que fale, porque eu o ofendi. Quem é aqui tão estúpido que não queira ser romano? Se existir, que fale, porque eu o ofendi.
Quem é aqui tão mesquinho que não ame sua pátria? Se existir, que fale, porque eu o ofendi. Espero uma resposta. As causas de sua morte estão registradas no Capitólio. A glória que lhe valeram seus méritos não foi diminuída, nem foram exagerados os crimes que lhe valeram a morte. Eis aqui o que eu poderia chamar de uma farsa, um embuste e uma patifaria, uma bela provocação para tirar uma facção rival sobre a outra, provocando um morticínio sangrento. Os homens são donos de seu próprio destino. A culpa não é das estrelas, mas de nós mesmos, quando consentimos em ser inferiores e rebaixados. Vamos procurar no mercado. A cidade está cheia de fregueses e já perdemos dinheiro demais nessa temporada por falta de mercadoria. Nunca tivemos uma tal falta de mulheres. Só sobraram 3 infelizes que mal conseguem dar conta do recado. De tanto trabalhar, as coitadinhas estão caindo aos pedaços. Nós precisamos arranjar mulheres novas, seja lá o preço que for, em qualquer ofício. Se não houver consciência profissional, a gente não prospera nunca. É isso mesmo. Não se vai para frente dependendo só de pobres abandonadas. E olhe que eu já eduquei quase uma dúzia. É verdade. Com 11 anos, todas já estavam bem corrompidas. O jeito agora é ir ao mercado. Que remédio. E é bom andar depressa, antes que uma ventania mais forte carregue ou arrebente as nossas mercadorias. Elas mal se aguentam de pé. E pior impossível. Aquele estrangeiro infeliz que outro dia dormiu com uma delas, já foi desta para outra melhor. Em 2 minutos ela transformou o coitado em comida para os vermes. Foi tiro e queda. Vamos ao mercado. Se a gente conseguisse faturar bastante agora, podíamos viver depois tranquilamente e até largar o negócio. Para que a gente precisa se aposentar, homem? Desde quando é vergonha ganhar dinheiro depois de velho? O que eu sei é que nosso crédito não é proporcional ao nosso lucro. E o nosso lucro é bem menor que os riscos. O ideal era a gente ganhar logo bastante para poder passar o cadeado na porta. E, além disso, nós não andamos em muito boas relações com os deuses. Essa não. Todo mundo peca tanto quanto nós. Tanto ou mais. O problema é que nosso negócio não chega nem a ser um ofício, quanto mais uma profissão. Mas, afinal, o que é honra? Uma palavra. E o que há nessa palavra honra? Bela vantagem. Quem é dono da honra? Aquele que morreu quarta-feira passada? Ele a sente? Não. Ele a escuta? Não. Será que a honra poderia substituir uma perna? Não. Ou um braço? Não. Então a honra não tem nenhuma habilidade cirúrgica? Não. Mas será que ela é uma coisa insensível? Sim, para os mortos. Então, a honra nunca poderia viver entre os vivos? Não. Por quê? A maledicência não permitiria. O bom pregador é aquele que segue seus próprios conselhos. Por mim, acho mais fácil ensinar o bem para 20 pessoas do que ser uma delas e obedecer minhas próprias recomendações. Se eu fosse o rei do mundo, sabe o que eu faria? Proibiria a embriaguez por falta de bebida. Na minha república, eu faria tudo ao contrário. Não admitiria o comércio, proibiria a magistratura. A literatura seria desconhecida, a riqueza, a pobreza e a escravidão abolidas. Nada de contratos, heranças, limites, áreas de terra em cultivo. Olha, não haveria metal, trigo, vinho ou azeite. Também não haveria ocupações. Todos, absolutamente todos, seriam ociosos. Nada de soberania.
A natureza produziria tudo em comum, sem suor e sem esforço. A traição e a calúnia, a lança e o punhal, as armas de fogo ou qualquer outro tipo de máquina desapareceriam. Porque a natureza forneceria em abundância todo o necessário para alimentar meu povo inocente. E não haveria casamento entre seus súditos? Todos seriam vadios, prostitutas e patifes. Hermione, estás aqui acusada e processada por traição, por haveres cometido adultério e conspirado para tirar a vida do nosso soberano e senhor, teu real esposo. Já que tudo o que tenho a dizer contradiz as acusações e deverei ser a única testemunha dos meus próprios argumentos, não me adiantará de grande coisa afirmar sou inocente. Pode economizar suas ameaças. O espantalho com que o senhor deseja aterrar-me, eu mesma o procuro. A vida para mim já não significa nenhum bem. Em cada canto do reino estou sendo chamada de prostituta com um ódio indecente. Fui arrastada para esse lugar ao ar livre, sem que me desse tempo sequer para me agasalhar. Agora, meu soberano, diga-me quais são as felicidades que posso esperar da vida, para que eu deva temer a morte. Sendo assim, continue o julgamento. No entanto, meu senhor, escute isso para que não se engane a meu respeito. Quanto à minha vida, essa vale tanto para mim quanto um pedaço de palha. Mas quanto à minha honra, que queria manter imaculada, afirmo que se devo ser condenada por suposições, ausentes todas as provas, fora as que inventem os seus ciúmes, o que se passa aqui é um absurdo e não a justiça. Uma coisa é ser tentado, outra é cair em tentação. É bem possível que se encontre num júri, decidindo a vida de um prisioneiro, 2 ladrões entre os 12 jurados, mais culpados que o próprio homem que estão julgando. A justiça se apodera daquilo que conhece, que descobre. Que importa as leis, que ladrões condenem ladrões. Eu mostrarei a vocês que em qualquer lugar existem bons exemplos da profissão de ladrão. O sol é um ladrão que, com sua potente força de atração, rouba um mar imenso. A lua é uma ladra consumada, pois subtrai do sol a sua pálida luz. O mar é um ladrão que absorve as lágrimas que forçam a lua a derramar. A terra é uma ladra que só se alimenta e prolifera com excrementos alheios. Tudo e qualquer coisa é um ladrão. As próprias leis, pelo poder brutal que nelas existem, são um fruto desenfreado. Antônio morreu. Se disseres isso, vais matar a tua senhora. Mas se ele está livre, passando bem, se forem essas as notícias que me trazes, terás dinheiro e poderás beijar as veias mais azuis dessas mãos. Mãos que foram tocadas por lábios de reis, que tremiam ao beijá-las. Em primeiro lugar, minha senhora, ele está passando bem. Sendo assim, tens aqui mais dinheiro. Mas cuidado. É costume dizer que os mortos estão passando bem. Se for este o sentido das tuas palavras, mandarei fundir e derramar pela tua garganta gorenta todo o ouro com que te presenteei. Queira me escutar, minha senhora? Fala! Eu te escutarei, mas tua cara não me revela nada de bom. Um ar tão desagradável não prenuncia boas notícias. Se Antônio não estiver bem e gozando de saúde, deverias vir com uma fúria coroada de serpentes e não com formalidade. Por favor, permita que eu fale. Estou com uma vontade louca de espancar-te, antes mesmo que fales. Entretanto, se me disseres que Antônio está vivo, passando bem, amigo de César e não seu prisioneiro, farei cair uma chuva de ouro e pérolas sobre tua cabeça. Ele está passando bem, minha senhora. Ótimo! É amigo de César? És um homem honrado. César e Antônio estão mais amigos que nunca.
Aí eu farei a tua fortuna. Entretanto, minha senhora, Não gostei desse entretanto. Atenua tuas boas palavras anteriores. O entretanto é uma espécie de bom carcereiro, capaz de soltar algum monstruoso malfeitor. Retira já esse entretanto e derrama logo em meus ouvidos o conteúdo das tuas notícias, sejam boas ou más. Ao mesmo tempo, dizem que Antônio é amigo de César, goza de boa saúde e, além disso, está livre. livre, minha senhora. Não, eu não disse semelhante coisa. Ele está preso a Otávia. Por que vínculo? O mais forte de todos, a cama. Estou ficando pálida. Ele se casou com Otávia, minha senhora. Que a pior peste caia sobre ti. Tenha paciência, senhora. O que estás dizendo? Fora daqui, canalha! Chutarei teus olhos como se fossem bolas, arrancarei teus cabelos, mandarei que te açoite com arame, que cozinhe macerado e ardendo em salmoura e vinagre. Senhora, eu só te trago a notícia do casamento. Ele não foi realizado por mim. Dize somente que não é verdade, e eu te darei uma província. Te perdoarei por me teres encolerizado e ainda concederei tudo aquilo que tua humilde posição possa mendigar. Antônio está casado, minha senhora. Cão, viveste demais. Agora só me resta correr. Eu não fiz mal algum, minha senhora. Eu só cumpri meu dever. Ele se casou? Não posso odiar-te mais do que já te odeio se repetires que sim. Ele se casou, minha senhora. Os deuses te confundam, continuas insistindo. Eu deveria mentir, minha senhora. Oh, seria melhor que tivesses mentido e seria melhor ver metade do meu Egito submerso e transformado num poço de serpentes escamosas. Anda, vai-te embora. Eu teria horror de ti mesmo que fosses mais belo que Narciso. Mas ele se casou mesmo? Eu peço perdão a vossa majestade. Está mesmo casado? Não se ofenda, minha senhora. Com quem não pretende ofendê-la? Não é nada justo ser punido por uma coisa que lhe é exigida. Ele se casou com Otávia. Tens certeza do que dizes? Então vai-te embora. A mercadoria que trouxestes de Roma é cara demais para mim. Que ela fique em tuas mãos e acabe por te arruinar. Que uma mulher tenha me concebido é coisa que lhe agradeço. Que me tenha criado também é coisa pela qual merece meus mais humildes agradecimentos. Mas depois do que acabamos de assistir, queira me perdoar todas as mulheres, não querendo cometer a injustiça de desconfiar de algumas, reservo-me o direito de desconfiar de todas. Antes de morrer de cólera, de doença ou de fome, que morrer de amor. E, para concluir, resolvi viver solteiro. Se alguém provar que o amor me fez perder mais sangue que o vinho pode me dar, permito desde já que arranquem meus olhos com a pena de um poeta qualquer e me pendurem na porta de um bordel como se fosse um cupido cego. Mas, afinal de contas, o que vem a ser um devasso? É um bobo bem vestido que se parece um pouco com você. É um espírito. Às vezes aparece sob a forma de um senhor respeitável, outras vezes como advogado, frequentemente como um filósofo, e, de modo geral, são todas as formas com que a humanidade passeia dos 13 aos 80 anos. Teu irmão vai morrer. Eu sei. E o delito que cometeu justifica a pena que lhe foi pronunciada. É verdade. Suponhamos, porém, que ainda exista um meio de salvar-lhe a vida, embora se trate de uma causa perdida. Imagines que sejas o objeto dos desejos de um certo homem, cujo prestígio como juiz, ou o próprio poder do seu cargo,
possibilitaria livrar teu irmão das algemas da lei e que não existisse outro expediente para salvá-lo, a não ser entregar seu corpo à suposta pessoa de quem acabamos de falar. Que farias nesse caso? Faria por meu irmão o que faria por mim mesma. Encontrando-me condenada à morte, eu me enfeitaria para entrar no túmulo, como um leito cobiçado apaixonadamente, mas não cederia o meu corpo à vergonha. Nesse caso, teu irmão morreria. E seria a melhor solução. É preferível para um irmão sacrificar a própria vida do que para a irmã resgatá-la ao preço de uma morte eterna. Esse procedimento não seria tão cruel quanto a sentença que tanto condenaste? O resgate forçado e o livre perdão são duas coisas diferentes. A clemência legítima não é parente da redenção vergonhosa. Todos nós somos frágeis. Prefiro então que meu irmão morra, sendo o único servidor do pecado e herdeiro de todas as fraquezas. Vamos falar claramente. Eu te amo. Meu irmão se tornou criminoso por causa do amor, e o senhor me diz que ele deve morrer por causa disso. Ele não morrerá se me deres o teu amor. Hipocrisia. Hipocrisia. Tome cuidado ou eu o denunciarei. E agora assina já a graça para meu irmão, ou então eu gritarei ao mundo com todas as minhas forças que tipo de homem é o senhor. E quem iria acreditar em tuas palavras? Meu nome sem mácula, a austeridade da minha vida, a posição que ocupo e meu testemunho contra o teu pesariam com tal peso sob a tua acusação que te afogarias na própria denúncia transformada em difamação. Pois bem, agora que já comecei, soltarei as rédeas da minha sensualidade. Consintas em satisfazer meu desejo. Deixes de lado todos esses rubores e sutilezas e resgates teu irmão, te entregando a mim. Caso contrário, não apenas ele morrerá, como tua recusa ainda irá lhe infligir uma longa e terrível tortura. Aguardo tua decisão até amanhã, mas saibas que por esse sentimento que agora guia minha conduta, serei um carrasco para teu irmão. E quanto a ti, podes falar o que bem quiseres. Minha falsidade é mais forte que a tua correção. Qual homem vivo que não deprave ou seja depravado? Qual homem morre sem levar para o túmulo a marca de um pontapé dado por um amigo? Eu, por mim, tenho medo que as pessoas que hoje dançam na minha frente venham a me pesotear um dia com os próprios pés. Eu sei que não seria o primeiro, porque os homens sempre fecham suas portas contra o sol poente. Louco é aquele que confia na mansidão de um lobo, na saúde de um cavalo, na amizade de um jovem e no juramento de uma prostituta. Quanto pior me trata, mais finge gostar de mim. Será que casou comigo para fazer-me morrer de fome? Os mendigos que param na porta da casa do meu pai só precisam estender a mão para receber uma esmola. E se por acaso não a recebem, é certo que encontram caridade em outra parte. Mas eu, que nunca pedi nada, que jamais tive necessidade de pedir nada, estou agora esfomeada por falta de comida e tonta por falta de sono. Ele pragueja a noite inteira para me manter acordada e substitui com palavras a minha alimentação. E o que me mortifica mais ainda do que todas essas privações é que ele faz tudo isso em nome de um perfeito amor. Quem ouve ele falar pode supor que a comida ou o sono me causarão uma enfermidade fatal ou morte imediata. Por favor, Grúmio, vá buscar-me alguma coisa para comer, seja lá o que for, desde que seja comível. O que a senhora diria de um pé de porco? Ai, excelente!
Trague-me logo esse pé, por favor. Eu tenho medo que seja uma carne muito indigesta. Não seria melhor uma dobradinha bem gorda, cuidadosamente assada na grelha? Ai, seria ótimo. Vai buscar essa dobradinha, meu bondoso Grúmio. Eu estou na dúvida. Eu penso que também possa ser muito indigesta. Que tal um assado de carne de vaca com mostarda? Ai, é um dos meus pratos favoritos. Sim, mas a mostarda é um pouco picante demais. Então traga o assado sem a mostarda. É impossível. Uma mostarda? Não se pode servir um bom assado sem mostarda? Então os dois juntos, ou um sem o outro, ou o que você quiser. Como queira. A mostarda sem o assado. Saia daqui, seu traidor. Você só me alimenta com o nome dos pratos. Maldito seja você e todo esse bando que se diverte com as minhas desgraças. Fora daqui, vamos, estou mandando. Não são 1 ano ou 2 que nos permitem conhecer um homem. Todos eles não passam de estômagos, para quem nós nada mais somos do que alimentos. Primeiro, eles nos comem vorazmente, e depois, quando estão fartos, vomitam-nos. Vamos logo. Continuemos a viagem para a casa de seu pai. Santo Deus! Como a lua brilha clara e serena. Mas que lua? É o sol. Não há luar nenhum agora. Eu estou dizendo que é a lua que está brilhando com tanta claridade. E eu sei que é o sol que está brilhando com tanta claridade. Ah, o filho da minha mãe, ou seja, eu mesmo. Juro que será a lua ou a estrela que eu bem entender. Antes de continuarmos essa viagem para a casa de seu pai. Ah, pelo filho de minha mãe, ou seja, eu mesmo. Juro que será a lua ou a estrela que eu bem entender antes de continuarmos essa viagem para a casa de seu pai. Chega. Podem levar os cavalos de volta. Você está sempre me contradizendo. Não faz outra coisa senão me contradizer. Não, por favor, não vamos parar aqui. Já viemos de tão longe. Que seja a lua ou o sol, o que você bem quiser. E se você preferir chamar uma lamparina de sol, eu juro que não será outra coisa para mim. Eu estou dizendo que é a lua. Pois que seja a lua. Então você está mentindo, pois aquele é o abençoado sol. O abençoado seja Deus, é o abençoado sol. E não será mais o sol se você disser que não é. E voltará a ser a lua, conforme tua vontade. O que você quiser que seja, será também para Catarina. Logo que são possuídas, as coisas perdem o seu valor. A essência do prazer está na conquista. A mulher que não sabe que os homens dão muito valor àquilo que não conseguiram, não sabe de nada. Ainda está para nascer quem encontre tantos prazeres no amor conquistado como no amor desejado. Foi a experiência do amor que me ensinou esse provérbio. Quem obtém é um senhor. Quem não obtém é um escravo. Não imploro a riqueza, ó deuses imortais. Não imploro nada para ninguém, a não ser para mim mesmo. Que a loucura nunca me deixe confiar em ninguém, seja por juramento ou por assinatura, nas lágrimas que chora alguma prostituta, num cão que pareça estar adormecido, ou mesmo num carcereiro que esteja a me colocar em liberdade. E, principalmente, nos meus amigos, se deles eu precisar. Amém. Sinto-me feliz por vê-lo, Alteza. Acredito que sim, Regan. Se não estivesse feliz, eu me divorciaria do túmulo da tua mãe. Oh, Regan, minha querida Regan, tua irmã não presta. Oh, Regan, como um abutre, ela enterrou aqui as presas afiadas da ingratidão. Mal posso falar. Não acreditarias de que maneira tão torpe. Oh, Regan,
Calma, calma, senhor, por favor. Espero que esteja tão longe de apreciá-la devidamente quanto ela de faltar a seu dever. Como? Que dizes? Não posso acreditar que minha irmã tenha faltado com sua obrigação. Se por acaso reprimiu as ordens de seus seguidores, terá sido por motivos tão justos que a isentam de qualquer censura. Pois eu a amaldiçoo. Ora, o senhor está velho, beirando a senilidade. Deve, pois, ser governado e dirigido pelo bom senso dos que percebem o seu estado melhor do que o senhor. Por isso peço-lhe, vá dizer-lhe que a ofendeu. Pedir-lhe perdão? Ah, vê só que cena edificante seria para a família. Querida filha, confesso que estou velho, a velhice é inútil. De joelhos, pois, imploro que me dê roupa, casa e comida. Pare, senhor. Essas comédias são desagradáveis. Volte para a casa de minha irmã. Nunca, Regan, nunca. Que todas as vinganças mantidas em reserva pelo céu caiam sobre aquela ingrata. Que os seus jovens ossos fiquem paralíticos. Que sua beleza desapareça para bater-lhe o orgulho. Oh, deuses benditos! O senhor lançará as mesmas maldições sobre mim no dia em que se levantar de mau humor. Não, não, Regan, nunca. És feita de ternura e conheces melhor os deveres filiais e as dívidas da gratidão. Tu não esqueceste que te dei metade do meu reino. Por favor, meu pai, reconheça sua fraqueza e comporte-se de acordo. Volte para a casa de minha irmã, porque agora eu não posso recebê-la. Voltar para ela? Não. Eu preferiria ficar sem qualquer abrigo e enfrentar a inclemência do tempo. Ser companheiro do lobo e do mocho, sentindo na carne os apertos da necessidade. Voltar para ela nunca. Por favor, minha filha, não me faças ficar louco. Eu não irei importunar-te, minha criança. Nada disso. Eu não o esperava e não estou preparada para recebê-lo. Reconheça que o senhor está velho e que minha irmã sabe o que faz. Mas eu te dei tudo. E não foi sem tempo. Fiz de ti e de tua irmã minhas guardiãs, minhas depositárias, e agora... Torno a repetir, senhor. Volte para a casa de minha irmã. Oh, deuses! Estás vendo aqui um velho tão cheio de amarguras quanto de anos. Pensais que estou chorando? Não. Não vou chorar. Tenho todos os motivos para chorar, mas esse coração se esfacelará em 1000 pedaços antes que eu chore. Fechem as portas. Quem possui um livro onde estão escritos todos os atos dos poderosos, agirá sabiamente se o mantiver fechado. Os reis são deuses na terra, e mesmo quando estão errados, a vontade deles é a própria lei. E se Deus se extraviar, quem terá coragem para dizer que Deus está agindo mal? O melhor é não tocar em certos assuntos que, quando não são divulgados, parecem ainda mais monstruosos. Todos amam a própria barriga que alimenta seu corpo. Permitam, então, que minha língua se cale, por amor à minha cabeça. A loucura, quando se manifesta por palavras sensatas, parece sabedoria, mas os sensatos, quando ficam loucos, perdem para sempre a prudência. Sim, em cada polegada, um rei. Vede como tremem meus súditos quando olho para eles? Perdoarei a vida deste homem. Qual foi seu crime? Adultério? Não morrerás. Morrer por adultério? Jamais. Que prospere a cópula. Faltam-me soldados. Que a luxúria se espalhe desordenadamente. Olha lá como aquele juiz injuria aquele ladrão. Preste atenção. Troca-os de lugar
e adivinha depois qual seja o juiz e qual seja o ladrão. Já viste um cão de fazenda ladrar contra um mendigo e o infeliz correr do cachorro? Nesta cena pudeste contemplar a grande imagem da autoridade. Um cão que é obedecido quando exerce sua função. E tu, velhaco patife, detém a tua mão sanguinária. Por que açoitas esta prostituta? Açoita-te a ti mesmo, já que o desejas cometer com ela o crime pelo qual a estás castigando. O usuário enforca o ladrão que rouba. Os pequenos vícios são vistos através dos andrajos, mas a púrpura e o arminho escondem tudo. Coloca uma couraça de ouro no pecado e a terrível lança da justiça se quebrará impotente contra ele. Veste o pecado com farrapos e a palha de um pigmeu o atravessará. Ninguém é pecador, ninguém. Repito, ninguém. Quando nascemos, choramos por ter vindo para esse grande palco de loucos. Você é meu filho e meu guerreiro. Ajudei a formar o seu caráter, no entanto, estou aqui como suplicante. Alat, por favor, não ordene que retire meus soldados ou capture novamente diante dos artesãos. Cala-te, por favor. Não ordene que retire meus soldados ou capture novamente diante dos artesãos de Roma. Não me diga que pareço desnaturado, nem procure aplacar minha cólera e impedir a minha vingança com essas suas frias razões. Mesmo que permanecêssemos caladas e nada falássemos, nossas roupas e o estado de nossos corpos revelariam a vida que estamos levando desde seu exílio. Mas como poderíamos implorar pela nossa pátria, como é nosso dever, e pela sua vitória, como também é nosso dever? Ai, devemos perder a pátria ou perder sua pessoa, que é nossa alegria na pátria. Sofremos uma inevitável desgraça, qualquer que seja o lado que desejemos vencedor. Precisamos vê-lo como estrangeiro renegado, arrastado pelas algemas nos pulsos, ou marchando triunfante sobre as ruínas de sua cidade e conquistando a vitória por ter derramado o sangue de sua esposa e seu filho. Não pretendo esperar que a sorte decida essa guerra, meu filho. Se não conseguir convencê-lo a exercer uma nobre benevolência para com as duas partes, em vez de destruir uma delas, fique sabendo que você não marchará para atacar o seu país sem passar primeiro sobre o ventre da sua mãe, que trouxe você ao mundo. E tenha certeza que, de outro modo, você não poderá passar. Quem não quiser comover-se como se fosse mulher, não deverá contemplar rostos de criança ou de mulheres. Eu já esperei demais. Não nos deixe assim. Diga que minha súplica é injusta, então expulsa-me daqui. Mas se isso não for verdade, que os deuses o castiguem por ter negado essa obediência que uma mãe tem direito. Ajoelhem-se, mulheres. Vamos humilhá-lo com nossas genuflexões. Ajoelhemo-nos pela última vez. Depois partiremos para Roma e lá morreremos em companhia de nossos vizinhos. E se ele nos mandar embora, eu me calarei até que nossa cidade esteja em chamas. Oh, minha mãe, o que foi que a senhora fez? Veja, os céus se abrem, os deuses nos contemplam e zombam desta cena contra a natureza. Oh, minha mãe, a senhora conquistou uma vitória gloriosa para Roma, porque infligiu ao seu filho uma derrota muito perigosa, talvez mortal, mas que assim seja. Verdadeira clemência nunca é forçada. Cai sobre o solo como uma doce chuva do céu. É duas vezes bendita. Abençoa a quem concede e a quem recebe. É o que há de mais poderoso no que é todo-poderoso. Assenta melhor do que a coroa na cabeça de rei assentado em seu trono. O cetro pode mostrar força e o poder que torna os reis temíveis.
mas a clemência está acima do cetro, tem seu trono no coração dos reis, é um atributo do próprio Deus, e o poder terrestre se aproxima tanto quanto possível do poder de Deus, quando a clemência entrega a justiça. Ah, nação miserável, submetida ao poder sanguinário de um tirano usurpador. Quando brilhará para ti o dia da felicidade? Que tormentos requintados, tirano, tu me reservas. Que rodas, que cavaletes, que fogueiras. Vais mandar que me esfolem? Cozer no chumbo ou no óleo? A que tortura inédita ou antiga serei submetida? Eu, cuja menor palavra já me condenou a sofrer o que de pior possas inventar. Mas não te arrependas dessas coisas, porque elas pesam muito mais do que todas as penitências que queira tentar. O único que te resta é o desespero. O único que te resta é o desespero. Em jejum, durante 10.000 anos seguidos, com 1.000 joelhos jus no alto de uma montanha desolada e com inverno sem fim, em perpétua tempestade, não conseguirias que os deuses olhassem para o lugar onde estivesses. Somos considerados maus cidadãos. Os patrícios são bons cidadãos. A sobra dos poderosos bastaria para socorrer-nos. Se nos dessem apenas o que lhes é supérfluo, enquanto estivessem em bom estado, poderíamos acreditar que nos auxiliam por humanidade. Mas eles julgam que somos caros demais para sermos sustentados. A magreza que nos aflige, o espetáculo da nossa miséria, são um retrato que mostra detalhadamente a abundância deles. Nosso sofrimento é lucro para eles. Vinguemo-nos com nossas armas, antes que nos transformemos em esqueletos. Porque os deuses sabem que eu estou falando assim porque tenho fome de pão e não sede de vingança. Nem torres de pedra, nem muralhas de bronze forjado, nem masmorras sem ar, nem correntes de ferro podem sujeitar a força do espírito. A vida, quando se cansa dessas barreiras do mundo, nunca perde o poder de libertar-se de si mesma. E já que eu sei isso, saiba também o mundo inteiro que da parte da tirania que eu suporto, poderei libertar-me quando tiver vontade. Assim devoramos o tempo, abreviando as mais longas distâncias. Com simples desejo, podemos atravessar os mares em casca de nós, viajando com a imaginação de vocês, de terra em terra, de porto em porto. Autorizado por vocês, podemos também, com toda naturalidade, empregar uma só língua em vários países onde acontecem as nossas cenas. Agora, vamos falar de túmulos, de vermes, de epitáfios. Nosso papel será feito de pó, e com a chuva de nossos olhos, descreveremos a dor sobre a face da terra. Vamos escolher os executores de nossas vontades para que possamos falar de testamentos. Mas pensando bem, tudo é inútil. O que mais podemos legar à terra, fora os corpos que nela depositaremos? Mas nada temos do que a morte e essa pequena estatueta de frágil argila que serve de massa e revestimento para nossos ossos. Há na vida de todos os seres humanos elementos que reproduzem fatos desaparecidos. Observando-os com cuidado, um homem pode prever, quase infalivelmente, o desenvolvimento essencial das coisas futuras, que repousam nas suas próprias sementes e nas suas frágeis origens. Todas estas coisas o tempo cultiva e faz florescer. Chorai, troianos, chorai. Dai-me 10.000 olhos que eu os encherei com lágrimas proféticas.
virgens adolescentes, homens maduros e velhos enrugados, suaves recém-nascidos que só sabem chorar, vinde todos aumentar meus clamores. Paguemos antecipadamente uma parte dos gemidos que o futuro nos reserva. Chorai, troianos, chorai. Habituai vossos olhos às lágrimas. Troia não permanecerá de pé. Nosso irmão Paris é a tocha que está queimando todos nós. Chorai, troianos, chorai. Gritai comigo. Helena é desgraça. Troia arderá se Helena não partir. Oh, poderoso César, caíste tão baixo. Todas as tuas conquistas, glórias, triunfos e riquezas ficaram reduzidas a tão pouco. Adeus. Meus senhores, ignoro quem mais pretendeis matar, quem mais deve esvair-se em sangue se for eu mesmo. Nenhuma hora é tão propícia como esta que se viu a morte de César. Nenhuma arma é tão preciosa como vossas espadas, enriquecida pelo sangue mais nobre do mundo. Se me odiais, eu suplico que aplacai agora vossos ressentimentos com estas mãos ensanguentadas e fumegantes. Ainda que eu viva mais 100 anos, nunca estarei tão preparado para a morte. Nenhum outro lugar poderia ser mais digno que este. Junto de César. Nenhuma outra execução melhor do que a vossa, que assumistes o poder de decisão de nossos tempos. Todos aqueles que seguem o próprio nariz acabam dirigidos pelos olhos, exceto os cegos. E não há nariz entre 20 que não possa farejar quem esteja fedendo. Não duvido de vossa sabedoria. Cada um de vós pode estender-me a mão ensanguentada. Senhores, que direi? Minha reputação está agora sobre um chão tão escorregadio que só podereis me considerar como um covarde ou como um adulador. Ó, César, se eu tivesse tantos olhos quanto as tuas feridas e as minhas lágrimas escorressem tanto quanto teu sangue, eu me sentiria mais digno, unindo-me aos teus carrascos. Perdoa-me, Júnior. Quando a roda da sorte rolar colina abaixo, abandonem suas posses e saiam da frente para não quebrarem o pescoço. Mas se a grande roda estiver subindo a colina, podem subir tranquilamente atrás dela. Perdoa-me, pedaço sangrento de terra, que eu me humilhe perante teus verdugos. És a ruína do mais nobre homem que já viveu. Ai das mãos que derramaram este sangue precioso. Agora, diante de tuas feridas ainda abertas, eu profetizo. Cairá uma maldição sobre os ossos dos homens, os furores da guerra civil. Os homens costumam dar conselhos e proferir palavras de consolo com relação às dores que não sentem. Mas quando passam pelos mesmos sofrimentos, os seus conselhos se transformam em cólera. Todo homem prega a paciência para aquele que sofre uma desgraça, mas nenhum tem a virtude ou a coragem de se manter tão moralizador quando a mesma desgraça cai sobre sua cabeça. Deixai-me olhar ainda uma vez para ti. Ó muralha que rodeia esses lobos, mergulha no chão e não proteja mais Atenas. Matronas, ficai depravadas. Filhos, perdei a obediência. Escravos e loucos,
Arrancai das assembleias os graves e veneráveis senadores e governai no lugar deles. Virgens adolescentes, transformai-vos em cloacas públicas sob o olhar de vossos pais. Permanecei firmes, homens falidos, e ao invés de pagar vossas dívidas, cortai o pescoço de vossos credores. Roubai, empregados de confiança. Vossos patrões não passam de ladrões que saqueiam com a autoridade da lei. Criadas, correi para o leito de vossos patrões, porque vossa ama estará num bordel. Piedade, escrúpulo, religião, paz, justiça, verdade, respeito, repouso, amizade, instrução, costumes, cultos, profissões, hierarquia, tradições e leis, transformai-vos no oposto do que sois e viva o caos. Pragas que atormentais a humanidade, amontoai ossos contágios infecciosos sobre Atenas, maduro para todas as pestes, que os reumatismos estropiem vossos governantes para que eles fiquem tão mancos quanto a sua moral, que a luxúria penetre na alma dos jovens para que eles se afundem na devassidão, sarnas, úlceras, semeai vossos germes no coração de todos os atenienses para que eles contraiam uma lepra universal. Que o hálito infeccione o hálito, para que a sociedade nada mais seja do que um veneno. Nada levarei de ti, a não ser a minha nudez. Cidade amaldiçoada. Ficai nua também, com milhares e milhares de exilados. Timon se refugiará no bosque, onde encontrará no animal mais selvagem maior afeto do que no gênero humano. Que os deuses destruam os atenienses, permitindo que Timon veja crescer com os anos o ódio que dedica toda a raça humana. Amém. Quando ouvimos o infeliz gemer oprimido pela adversidade, pedimos que ele se cale. Mas se tivéssemos que carregar o peso da mesma desgraça, a gente se queixaria tanto ou mais que ele. É preciso que a gente pare para pensar nos sonhos que podemos ter durante o sono da morte, quando nos tivermos libertados dessa roda viva. É uma ideia que nos torna prisioneiros da calamidade que é uma longa vida. Se não fosse isso, quem aguentaria o próprio envelhecimento, as injúrias de um opressor, os desaforos de um egoísta, as angústias de um amor desprezado, a morosidade das leis, as insolências do poder e as humilhações que um homem recebe em prol de suas virtudes, quando ele mesmo, com um simples estilete, poderia encontrar paz e tranquilidade. Mas agora, silêncio. Dá-me o manto. Coloca minha coroa. Sinto em mim o ardente desejo da imortalidade. Nunca mais o sumo das videiras do Egito refrescará esses lábios. Apressa-te, bondoso Iras. Mais depressa. Parece que estou ouvindo Antônio chamar-me. Posso vê-lo erguer-se para apoiar minha nobre ação. Eu ouço zombar da felicidade de César, sorte que os deuses concedem aos homens para servir de desculpa às suas cóleras posteriores. Já foi meu esposo. Agora provo por meu valor as honras do meu título e do meu nome. Sou fogo e ar. Abandono meus outros elementos à vida mais grosseira. Então, já está pronto? Vem agora, Iras, para receber o último calor dos meus lábios. Adeus, querido Hermiã. Iras, um longo adeus. Terei já o veneno nos meus lábios. O gole da morte é como um abraço de um amante que fere
mas é desejado. Vem, picada mortal. Corta de uma vez com os teus dentes, corta de uma só vez com teus dentes afiados este nó complicado da vida. Pobre serpente venenosa, enfurece-te e mata. Silêncio, silêncio. Não vês que tem uma criança sugando meu seio para que sua ama adormeça? Tão suave como o bálsamo, tão brando como o ar, tão doce. Oh, Antônio, sim, eu também vou te alimentar. Por que esperar mais tempo? Deveria ter morrido mais tarde. Então haveria lugar para uma tal palavra. O amanhã. O amanhã. O amanhã avança com pequenos passos, dia após dia, até a última sílaba do tempo. Todos os nossos ontem iluminaram para os loucos o caminho para a poeira da morte. Apaga, apaga a tocha fugaz. A vida é só uma sombra que passa. Um mau ator que se agita 1 hora em cena para cair no completo esquecimento. A vida é uma história contada por um idiota, com grande furor e alarde, significando nada. Ah, Ricardo, vejo com o olhar de uma alma acabrunhada. Sua glória se precipita do céu à terra como estrela cadente. Seu sol já esconde chorando no fundo do ocidente, prenunciando futuras tempestades, desgraças e desordens. Seus amigos fugiram para se aliar aos seus inimigos, e todos os destinos marcham contra sua sorte nessa hora. Retiro da minha cabeça esse peso terrível, da minha mão esse incômodo cetro, do meu coração esse orgulho real. Lavo com minhas próprias lágrimas o óleo que me consagrou. Com minhas próprias mãos entrego minha coroa. Com minhas próprias palavras abjuro meu poder sagrado. Com minha própria voz anulo todos os juramentos de fidelidade. Abdico toda a pompa e toda a majestade. Abandono meus domínios, minhas rendas, minhas propriedades, nego meus atos, meus decretos e minhas leis. Quando contemplar meu semblante, verdadeiro livro em que estão escritos meus pecados, verei apenas o necessário. O Coringa entrega-lhe um espelho. Dá-me esse espelho, porque nele eu quero ler a verdade. Ó espelho, espelho adulador, tu me enganas da mesma maneira que me enganaram meus súditos na prosperidade. Esse rosto é aquele mesmo que recebia diariamente 10.000 soldados em meu palácio. Esse rosto é aquele mesmo que, com o brilho do sol, cegava a todos os que o contemplavam. Uma glória frágil brilha sobre este rosto, tão frágil quanto a glória de um espelho. Ei-lo quebrado em 100 pedaços, assim como o meu sofrimento. Ele destruiu depressa o meu rosto. A imagem da morte é semelhante a um espelho que nos mostra que a vida não é mais que um sopro e que acreditar nela é um profundo erro. O fruto maduro é o primeiro a cair. Assim aconteceu com ele. Chegou a sua hora. Devemos continuar a nossa peregrinação. A essência de todo sofrimento tem 20 sombras que se parecem com o próprio sofrimento, mas que não é ele.
Os olhos da dor, com a visão enlouquecida pelas lágrimas, dividem a mesma coisa em diferentes objetos, como um cristal de muitas faces. Podem as maldições atravessar as nuvens e invadir os céus? Se assim for, daí passem pesadas nuvens para as minhas breves maldições. Sucumba o vosso rei, vítima da libertinagem, se a guerra não lhe trouxer a morte, porque assassinou nosso rei para que pudesse subir ao trono. Que teu filho Eduardo, hoje príncipe de Galho, para fazer justiça ao meu filho Eduardo, que era príncipe de Galho, morra em plena juventude, vítima da mesma violência. Tu que és rainha, para minha alegria e vingança, sobreviva a tua glória, tão desgraçada quanto eu sobrevivo. Vivo bastante para chorar a morte de teus filhos e poder contemplar, como eu contemplo agora, outra mulher de posse de teus direitos, como tu agora estás dos meus. Teus dias de felicidade terminam muito antes da morte, e só depois de muito sofrimento possas morrer não sendo mais mãe, esposa, nem rainha da Inglaterra. Peço a Deus que nenhum de vós tenha morte natural, mas que vossos dias sejam ceifados por uma tragédia imprevista. Já acabastes com tuas feitiçarias, bruxa odiosa e maldita? Por acaso eu iria esquecer-me de ti? Para trás, cão, também deves me ouvir. Se o céu te reserva desgraças tão horríveis que superam as que desejo para ti, que as guarde até que teus pecados estejam todos amadurecidos, e então as arroje sobre ti, perturbador da paz de mísero universo. Que o verme do remorso roa constantemente tua alma, enquanto ainda viver, que teus amigos sejam os teus mais pérfidos traidores, que jamais o sono feche teus olhos fatais, a não ser para um pavoroso pesadelo que te agite como um inferno de horroroso, horrendos demônios. Aborto, suíno, foste marcado pelo espírito do mal, deformado ao nascer como escravo da natureza e filho do inferno, difamador do ventre prenho da tua mãe, produto maldito das tripas do teu pai, farrapo de honra, odiado. O tempo, meus senhores, traz nas costas um saco onde coloca as esmolas para o esquecimento, esse enorme monstro da ingratidão. São restos de boas ações do passado devoradas, tão logo foram terminadas. Só perseverança, meus senhores, conserva vivas honrarias. Ter feito significa ficar imediatamente fora de moda, como uma armadura enferrujada. Eis o peso que me derrubou. O rei não está mais ao meu alcance. Perdi para sempre minhas glórias. Nenhum sol proclamará mais minha grandeza, nem iluminará o nobre cortejo que esperava meus sorrisos. Quando não se lembrarem mais de mim, o que acontecerá fatalmente? E eu estiver dormindo debaixo de um mármore frio e duro, onde nem estará registrado meu nome, contem o que aprenderam comigo. Digam que este homem, que outrora percorreu as sendas da glória e sondou todas as profundidades e perigos do poder, mostrou em seu próprio naufrágio o caminho da grandeza que havia perdido. Observem bem a minha queda e a causa da minha ruína. Eu recomendo a todos: afastem-se da ambição. Por causa dela, caíram os anjos. Adeus. Um longo adeus a todo o meu poder. Este é o destino do homem. Hoje nasce com as folhas da esperança, amanhã floresce e acumula sobre a si todos os perfumes. No terceiro dia sobrevive uma geada mortífera e queima raízes, derrubando o homem bom, ingênuo, que se julgava no auge da grandeza. Eu tenho ódio
da pompa inútil e das glórias desse mundo. Sinto meu coração se abrir para novos sentimentos. Ah, como é infeliz o pobre homem que depende dos favores dos príncipes. Quando ele cai, cai como Lúcifer, desesperado para sempre. O melhor remédio para os poderosos seria se exporem ao que sente os desgraçados, para então deixar cair sobre eles o que lhe é supérfluo, mostrando que ainda há justiça nos céus. Nada se ganha e tudo se perde quando se realiza um desejo que não nos satisfaz. É bem melhor ser vítima do que conviver com o crime, numa alegria cheia de incerteza. Não há que faça desaparecer essa mancha maldita. Desaparece, eu já disse. Bateu uma, duas, está na hora. É preciso pôr mãos à obra. Como é escuro o inferno. Que isso, meu senhor? Que vergonha. Um soldado com medo. Por que vamos recear que alguém descubra se ninguém pode pedir contas ao nosso poder? Mas quem poderia imaginar que o velho tivesse tanto sangue nas veias? O Tame the Five tinha uma mulher. Onde estará ela? Essas mãos nunca ficarão limpas? Nunca, nunca. Pare com isso, meu senhor. Pare com isso. Esses teus sobressaltos vão pôr tudo a perder. Sinto ainda o cheiro de sangue. Nem todos os perfumes das Arábias conseguirão fazê-lo desaparecer dessas mãos. Vá lavar as suas mãos. Vá vestir o roupão. Por que estás tão pálido? Já disse e repito, o banco está morto, enterrado e não pode sair da cova. Vá deitar. Estão batendo. Depressa, vem. Dá-me tua mão. O que está feito não pode ser desfeito. Para a cama. Para a cama. Para a cama. Eu preferiria morrer, se essa fosse a vontade do bom Deus. Pois o que existe no mundo fora a dor e o luto? Acho que seria mais feliz levando a vida simples de pastor, sentando-me em uma colina, como agora estou sentado, brincando de desenhar relógios, linha por linha, olhando como correm os minutos e assim contar quantos são necessários para completar uma hora, em quantas horas termina o dia, em quantos dias acaba o ano e quantos anos pode viver um homem mortal. Depois, tendo descoberto isto, dividir assim o meu tempo. Tantas horas para guardar o rebanho, tantas horas para contemplar o céu, tantas horas para se divertir, tantas horas para repousar. Há tantos dias minhas ovelhas cruzaram com o carneiro, em tantas semanas darão cria, durante tantos anos vou cortar sua lã. Desse jeito, os minutos, as horas, os dias, os meses e os anos teriam um destino que lhes foi determinado e levariam uma cabeça branca para o túmulo tranquilo. Como essa vida não seria doce e agradável. É mais agradável a sombra de um arbusto para um pastor do que a sombra de um dossel bordado para um rei amedrontado por traições. E para concluir, a simples coalhada do pastor, bebida fria e clara que serve em sua garrafa de couro, o sono que pode gozar à sombra fresca da árvore. Todas essas coisas que pode desfrutar em paz e segurança são superiores aos refinamentos que rodeiam um príncipe
aos manjares servidos em taças de ouro, ao leito suntuoso onde repousa um corpo cercado pela desconfiança e pela traição. Nossa areia agora já correu quase toda. Mais um pouco, ficamos calados. Se nós, simples sombras, ofendemos a vocês, pensem apenas nisto e tudo estará resolvido. Vocês estiveram dormindo enquanto apareciam estas visões. Sendo assim, desejamos boa noite a todos. Deem-nos suas mãos, se somos amigos.